Estamos começando mais um programa O Avesso do Avesso. Esse é um programa que traz pessoas importantes da nossa sociedade, pessoas que têm um destaque em Campos, e a gente quer deixar esse registro para a nossa história. Mas só que a gente quer uma abordagem diferente. A gente quer ouvir o avesso dessas pessoas. O outro lado delas não é o lado comum que todo mundo vê no dia a dia, na sua atividade profissional. A gente quer saber o outro lado da vida dela e que é a sua curiosidade, que é a minha curiosidade, que é a curiosidade também de Cristina Lima. Tudo bem, Cris? Sem dúvida. Dizem que as mulheres são muito curiosas. Eu acho que os homens também não ficam atrás, não. Pelo menos o homem campista é bastante curioso. Tudo bem, Sérgio? Isso. Hoje nós vamos, só lembrando, Cristina, que hoje nós vamos entrevistar Gil Paixão. E Gil, além de grande cantor, de grande músico, eu queria registrar aqui para você que está nos vendo aí, eu tenho uma grande admiração por Gil, pelo jeito dele ser, pela forma humilde que ele trata as pessoas. Então a gente já se conhece já de muitos e muitos anos e eu tenho uma simpatia muito grande por você, Gil. Mas daqui a pouco nós vamos falar com você sobre isso. Agora, Cristina, o aplauso e a vaia da semana. Eu vou aplaudir primeiro as notícias boas. Vou aplaudir a atriz Lília Cabral, que depois do enorme sucesso com o filme Divan, muito bom, trouxe para a televisão o seriado Divan, que tem enfeitado e alegrado as nossas noites de às terças-feiras, né? E realmente um programa leve, divertido, como a gente quer ter depois de um dia de trabalho, em que você teve às vezes que se estressar, e com o talento não só da Lília Cabral, mas de todo um elenco, né, que não é permanente, é um elenco circulante, digamos assim, mas é muito bom o programa. Vai o meu aplauso para essa atriz maravilhosa, versátil, que é a Lília Cabral. Vai perguntar pela minha vaia? A vaia eu vou dar justamente para a mídia, no momento em que ela massifica e torna a nossa realidade mais difícil de ser enfrentada do que ela já é, né? A vida é muito difícil, a gente lidar com a luz é muito bom, mas se não houver, a gente tem a luz e tem a sombra, né? E essa coisa da sombra, essa coisa do fato triste, mórbido, muitas vezes você quer fugir dele e não consegue, pela massificação, pela preocupação com os detalhes sórdidos. Eu até acho que a mídia faz isso porque também tem um público que quer essa morbidez. Então eu vaio também esse público que quer essa morbidez, né? Essa atração pela coisa trágica, pela tragédia alheia, pela coisa sanguinária. Então eu fico muito triste com isso. Tento sempre ver o outro lado da moeda e me sinto muito tolhida às vezes, porque sem opção para ver um outro tema, refrescar a cabeça diante dessa massificação enorme que acontece toda vez que existe. As tragédias só são substituídas, né? Então, eu lamento essa massificação dos fatos negativos pela mídia. Nós vamos sair desse lugar comum, Cristina, que é a massificação das coisas tristes, conforme você está falando. Vamos falar de coisas alegres, falar de música, falar de gente que é talentosa na nossa terra, que é o nosso querido Gil Paixão, e que é um prazer tê-lo aqui junto conosco, Gil. E a gente quer te ouvir um pouco, e você conte um pouco da sua história sobre Campos, seus laços com Campos, um pouco da sua história. Eu quero saber mais longe, eu quero saber, Gil, antes de vir para Campos. Sim, exatamente. Como que era lá o seu meio familiar em Salvador? Você é de Salvador? Sou de Salvador. Primeiro eu gostaria de agradecer aqui o convite, agradecer as palavras suas, Sérgio Mendes. E é um prazer, uma alegria grande estar aqui com você, também com Cristina Lima, participando desse programa, o Avesso do Avesso. Eu estou muito feliz em estar aqui nesse programa e para bater aquele papo descontraído e falar sobre a minha vida, sobre as minhas raízes, né, que, como você falou, eu sou filho de Salvador, onde comecei a minha vida estudando normalmente, participando de festivais estudantis no mundo da música,
onde me surgiu essa oportunidade. E como todo garoto, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol, mas a música sempre falou mais alto. E era vôlei bola, Gil? Eu dou minhas caneladas. Dizem que eu arranjo bem, modéstia à parte, Sérgio. Mas eu sempre, desde menino, eu ouço as atrizes contando que pegava o vestido da mãe e fazia aquela apresentação familiar. Comigo também não foi diferente. Eu peguei muito cabo de vassoura e ficava cantando de microfone, jogando para lá, jogando para cá, e me sentindo um cantor. E ainda de uma forma indireta, porque eu nem sabia se eu tinha esse potencial para ser cantor. Mas graças a Deus, e talvez por ironia do destino, ele me trouxe aí para a música, onde eu tenho o maior orgulho, eu tenho o maior respeito. E através da música eu conquistei as maiores coisas da minha vida. Principalmente que é viver aqui em Campos, constituir uma família, ser respeitado pela sociedade. E ouvir esse tipo de comentário, como você acabou de falar aí, que ao mesmo tempo que me deixa orgulhoso, eu fico imaginando também que poderia ser mais normal ou natural a gente tratar as pessoas com humildade, com respeito, acima de tudo. E é isso. Agora, Gil, você veio de Salvador para cá muito novo? Que idade, mano? Olha, Sérgio, na verdade, as pessoas perguntam, você de Salvador mesmo, capital? Salvador, capital. Fui moleque lá, estudei. Vocês vieram, por quê? Você veio acompanhado de alguém? Nós não viemos diretamente para Campos. Eu entrei no grupo, que na época era Traz a Massa. Eu já estava querendo viajar para São Paulo numa época, e chegou um empresário na minha casa dizendo que estava montando um grupo, na verdade remontando um grupo de gente jovem e tal, e me convenceu a ir lá no estúdio para olhar, rapaziada, só tem gente jovem assim como você, vamos lá. E quando eu cheguei lá no estúdio, eu já encontrei toda aquela turma. Eu fui o último a ingressar no grupo, que já tinha Pepinho, nosso saudoso Pedrinho, Valnei, Marcos, Lucas Cebola. Já estava o grupo fechado. E esse empresário me falou, não, você não vai nem fazer teste, eu já conheço o seu trabalho, eu já ouvi falar de você e tal. Enfim, eu acabei gostando do grupo, desmarquei a minha viagem para São Paulo, e daí nós começamos a tocar, não só pela Bahia, como em outros estados ali do Nordeste, Sergipe, Pernambuco, Ceará. Então, daí surgiu uma oportunidade, o grupo foi crescendo. Nós fazíamos muito naquela época campanhas políticas, né, que tinha aquele show e tal. E nós viemos, a primeira vez que nós saímos e nós entramos no estado do Rio de Janeiro, foi através daqui do quintal de Minas Gerais, em Muriaé, onde nós chegamos a morar quase um ano. Porque nós fomos fazer uma campanha política em 88, e de lá a população ali daquela região começou a gostar do nosso trabalho, porque era aquela novidade, né, na música baiana. E de lá nós conseguimos um show para Araruama, foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro. Só que nessa viagem, nós tínhamos que passar por Campos. Nós paramos ali no Olasco para comer o famoso doce de Campos, né, que na época vendia ali mesmo, na passagem da BR. E, poxa, aqui que é Campos e tal. E eu sempre, como fui ligado ao futebol, eu conhecia pelo futebol. Do americano de Campos, do Goitacazes, que eu sempre acompanhei. E o futebol também, assim como a música, desenvolve a gente nesse sentido. Então eu já ouvi falar de Campos. E aí, na volta desse show de Araruama, porque era muito distante, nós estávamos cansados, o motorista estava cansado, e nós paramos para descansar aqui no terraço, no hotel. E pela manhã, nós estávamos dormindo, o telefone tocou, e, olha, tem 2 empresários aqui querendo conversar com vocês. Eles souberam que tem um grupo baiano aqui. E quando nós descemos na área do café, estavam Pedro Ferreira, que era dono do Pizzaiolo, irmão de Paulo Matraca. Sim. Pedro. Pedro. E Luiz Carlos Barrão. Falando, poxa, vocês são da Bahia mesmo? Aí nós estamos querendo contratar um grupo, que naquela época, na época da lambada, estava muito forte. Queremos contratar um grupo baiano, que tivemos uma experiência aí de um grupo que foi ao country, dizendo que era da Bahia, que tinha muito isso. E não era, e o pessoal não gostou, estava todo mundo revoltado, e eles estavam com o pé atrás. Então ele falou, aí nós nos identificamos e tal. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar um show uma sexta-feira no country. Se o pessoal gostar e der certo, a gente vai fechar uma temporada com vocês. E foi aí que começou
essa nossa história aqui em Campos dos Agora, Goitacazes. a sua primeira experiência foi com banda ou você já tocou, já cantou na noite? Como Eu é já que é? cantei na noite, Sérgio. Lá em Salvador? Lá em Salvador. É. Porque a gente começa a cantar... Isso com que idade, mais ou menos? Com 15, 16 anos, É. as pessoas já tinham que pegar autorização com a minha mãe. Qual a sua influência musical? Você ouviu o que desde novo? Olha, eu me encantei ouvindo o som de Gilberto Gil. Gil. Gilberto Gil, quando eu via no rádio e aquela música, aquele balanço invadia mesmo, e eu falei, poxa, eu ficava encantado. Mas eu ouvi de tudo. Meu pai gostava muito de música, tinha aquelas radiolas enormes com vários discos, e eu ouvi de tudo. Inclusive, eu não concordo muito com o rótulo, como vocês estavam até falando aqui com a Lene Moraes. Que eu quero inclusive, conversar sobre isso com você. Eu sou um cantor. Eu sempre costumo dizer isso, desculpa os colegas que falam, eu sou um cantor. E para ser um cantor, você tem que cantar tudo. Eu canto qualquer música. Eu não canto música internacional porque eu não domino a língua inglesa, e etc e tal, e outras línguas. Mas eu sou um cantor, eu canto qualquer música. Eu posso até não cantar muito bem, tanto quanto a música chamada, a música baiana, que deram o nome de axé, que eu também não sou muito simpático a esse nome. Mas, diferente do que as pessoas rotulam, eu sou roqueiro, acho que o músico é um músico. O cara que sabe tocar, ele toca qualquer coisa, qualquer estilo, porque música é melodia, é um conjunto de notas e um ritmo. E para você ser músico, você tem que conhecer, você tem que saber determinados ritmos. Agora, uma coisa é você gostar, é você se identificar e etc e tal. Então, as pessoas falam, você é um cantor de axé. Eu agradeço esse rótulo, porque esse rótulo que me fez sobreviver, que eu pago as minhas contas até hoje, que eu crio minhas filhas, mas eu sou um cantor, eu canto qualquer tipo de música. Mas eu, honestamente, sabe, Ju, eu gosto muito de música e sou muito eclético para música. Agora, é o que você falou, tem melodias e melodias, tem letras tem a e boa letras. música tem e... letras e letras. E é independente do gênero todos os musical. ritmos, Eu penso, exatamente. independente do ritmo. Eu penso sempre dessa forma. Inclusive o funk. Eu não tenho eu acho que as pessoas, e aí eu tenho essa preocupação, e eu queria abordar isso aqui na nossa conversa, Que bom. esse preconceito, essa preconcepção com relação ao axé, ou com relação ao funk. Eu acho que o Brasil é isso aí. O Brasil são essas diferentes Dá culturas, pra abrigar todos os essas diferentes gêneros, formas né? de comportamento, de gostar de música, de gostar de coisas diferentes. E tem, claro, tem música popular brasileira de mau gosto, e tem música popular, tem o axé, o MPB de mau gosto e a boa, tem o axé bom e o ruim, tem o funk ruim e o funk bom. Eu entendeu? acho que existe uma... Eu agora estava aqui até pensando, enquanto o Gil estava falando. Eu acho que essa questão do axé... Houve um momento de boom, né? Em que muitos cantores se firmaram naquele estilo. Hoje, eu acho que o axé já não está mais, né? Com aquela força toda. E muito do que a gente, talvez não, na nossa região, por exemplo, eu acho que as pessoas associaram muito o axé ao trio elétrico. E esse advento do trio elétrico, ele agradou muito a uns, mas também desagradou a muitos. Mas nós vamos falar, Cristina, sobre trio elétrico, sobre axé, sobre essas questões todas com o Gil no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.